Olá pessoal, estamos em mais uma aula da série Conhecimentos Pedagógicos. Essa série tem o objetivo de ajudar você, professor, você, professora, que está querendo passar no concurso público, que está querendo melhorar na sua carreira ou que simplesmente quer obter mais conhecimentos, a estudar os temas que mais são pedidos nos testes seletivos, nos concursos públicos e nas provas de capacitação por todo o Brasil. Hoje nós vamos falar do primeiro tema que sempre cai em todos os concursos públicos para a área de educação: a Constituição Federal. Os artigos de 205 a 214, que são específicos sobre educação. Essa é a aula 1 do total de 2 aulas. Pois bem, pessoal, antes da gente começar a falar especificamente da Constituição, convém entender o seguinte: no Brasil, a Constituição Federal é a lei maior, isto é, qualquer outra lei tem que respeitar por princípio a Constituição. Não pode haver uma lei menor, um estatuto, uma lei de diretrizes e bases, uma declaração do governador, enfim, qualquer lei que seja válida no Brasil, ela tem que estar de acordo com a Constituição. A Constituição não vai falar sobre tudo, porque senão ela seria imensa. Ela teria muito mais de 2, 3 mil artigos. A Constituição fala do básico e fala dos objetivos, das questões objetivas. Ela norteia todas as outras leis que vêm abaixo dela. Então, no que diz respeito à educação, temos aí que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então ela coloca a educação como direito da criança e do adulto também, um direito de todo cidadão, e dever do Estado e da família. E vai instituir depois a idade escolar, que hoje é dos 6 até os 14 anos. E dentro em breve será dos 4 até os 17 anos. Dentro em breve. Mas por enquanto nós estamos ainda no período de transição, né? De 4 a 14. Tá certo? Ainda no período de transição. Algumas prefeituras não implantaram ainda a educação obrigatória pelos 4 anos. Elas ainda estão no período de transição. Mas enfim, o importante é saber: educação é direito de todos e dever do Estado e da família. E ela deve ser desenvolvida em colaboração. Como assim? Se a empresa tem lá uma ação, um projeto educacional, ela também tem que colaborar com a educação escolar. Enfim, a educação escolar, aquela educação intencional, ela deve caminhar junto com outros processos também, com outros processos que também valorizem a educação. Temos agora o artigo 206. Bom, ele vai falar para nós. Eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito cansativo. E, enfim, ele está na tela, você pode acompanhar ou você pode pegar aí na internet, em vários sites, inclusive no site do governo, esse texto está disponível para todos. Mas o artigo 206, ele vai falar para nós da igualdade de condições, de acesso e permanência. Então vamos entender, pessoal, como que funciona. Você fala assim: Alexandre, eu estou aqui dentro da minha sala de aula, eu não entendo como que as leis funcionam. Então você tem que tentar raciocinar como que essa lei se aplica no cotidiano. Por exemplo, igualdade de condições para acesso e permanência. O que faz o aluno entrar e permanecer na escola? Bom, são várias coisas. Entre elas, merenda escolar. Então, ele acaba instituindo a merenda escolar como direito do aluno. Transporte gratuito. Acaba instituindo o transporte gratuito como direito do aluno. Bom, isso vai ter uma variação, dependendo da idade, dependendo do nível. Mas, enfim, pelo menos aí o famoso passe escolar, né, tem que ser instituído. Se não o transporte gratuito, pelo menos o passe escolar. E outras tantas coisas, uniforme, material escolar, enfim.
cada prefeitura, cada estado, cada sistema vai pensar à sua maneira. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Sem isso, sem essa linha, sem essa frase, a educação se torna congelada. É necessária liberdade. Mas em quais princípios? Nos princípios das diretrizes da educação que nós temos publicadas, nas diretrizes e depois os parâmetros. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistente de educações públicas e privadas. Pois bem, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, isso quer dizer o quê? Que o professor ele não pode ficar congelado, ou que não é só o pensamento pedagógico de um grupo que deve nortear o pensamento de toda a rede. Continuando então, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aí o artigo que facilita a nossa vida, né, ou dificulta, sei lá, dependendo do ponto de vista. O professor é o único que tem publicado na Constituição a política salarial. A valorização do profissional de educação, no caso, os professores. E com ingresso exclusivamente por concurso público de prova e títulos aos das redes públicas. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Bom, aí vai entrar os conselhos. Né? Conselho de escola, conselho de sala. A comunidade pode interferir, pode ajudar, pode colaborar, pode cobrar, deve cobrar inclusive. Né? Os pais, não só os pais de aluno, mas os membros da comunidade, enfim. Qualquer cidadão, ele tem o direito de entrar na escola, desde que não vá atrapalhar alguma coisa, né? Ele tem direito de entrar na escola e fazer pergunta, e procurar saber, isso aqui foi feito para quê? Isso aqui foi feito com o quê? Né? Como que está o dinheiro? Enfim, gestão democrática. Não quer dizer que o diretor vai passar suas funções para outra pessoa, não. Mas quer dizer que algumas decisões podem e devem ser tomadas em conjunto. Garantia de padrão de qualidade, aí entram os exames externos, né? E o piso salarial do professorado, aí definido. Pois bem, aí está dizendo, né, que é obrigatório ter um plano de carreira para o professor e a lei vai delimitar, vai, né, coordenar quem é profissional da educação, que se enquadra nessa lei, e quem não é. Continuando então, o artigo 207 fala da autonomia das universidades. Certo? Vai falar que as universidades elas têm um dinheiro, e aqui esse dinheiro ninguém pode mexer, e ela tem que ter autonomia. Isso é óbvio, porque senão um governo pode interferir numa pesquisa científica, por exemplo. Se um governo fala que tal pesquisa não é mais importante, aí você tem aí 20 anos de pesquisa perdida e de repente a cura de alguma coisa importante para a sociedade. Isso é o necessário para a sociedade evoluir também. Os governos não podem dar pitaco nas universidades. Continuando. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Bom, isso é importante, tá? Educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Ah, professor, você não falou que a gente está no período de transição? Tá, mas já fica por aí. Já compreenda isso porque foi mudado. Certo? Era... Na antiga lei, na primeira lei era dos 7 aos 14, depois passou dos 6 aos 14, hoje nós está valendo dos 4 aos 14, e a partir de 2014 vai ser dos 4 aos 17 anos de idade. O menino terminou o ensino médio, ele não é mais obrigado a ir à escola, mas de certa forma vai abranger a segunda parte da educação infantil, toda a educação fundamental e o ensino médio. Na lei aqui é muito bom e muito bonito. Eu quero ver como isso vai se efetivar, né, quando nós tivermos os problemas. Imagina um aluno delinquente de 17 anos dando trabalho na sua sala de aula e sem poder ser mandado embora, enfim. Vamos nos ater a isso, que isso é tema para outra aula. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que
Até 2014, o ensino médio também será universal. Isto é, para todos, obrigatório, vai ter que ter vaga para todo mundo. Atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular. Então aí, pessoal, é uma coisa que a gente tem que verificar melhor quando a gente for estudar a LDB especial, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Especial. Mas seria mais ou menos o seguinte: o ideal é que todos, independente da condição física, esteja na escola regular. Agora, dependendo das suas particularidades, ele tem direito a uma educação especializada, certo? De preferência na sala comum. É a educação especial que tem que ir até o aluno e não o aluno ir à educação especial. Nós não temos que esconder a pessoa portadora de deficiência, não temos que esconder a pessoa com algumas características especiais, porque no fundo todos nós temos as nossas, né? Continuando então, educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças de 5 anos de idade. Bom, houve aí a alteração, como eu falei para vocês, tá? Então, pensemos aqui 4 anos de idade, tá? A lei ainda não foi, a Constituição ainda carece de uma alteração. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, isso aí é o vestibular sendo instituído, né? Oferta de ensino noturno regular, obrigação das redes manter a educação regular noturna. E atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Bom, é aquela história, né? Fazer com que a criança vá à escola, mas permaneça nela também. Então, ele vai dizer aí: ensino público é direito subjetivo. Isto é, todos têm esse direito subjetivo. Não é necessário que você peça, o governo tem que oferecer. Certo? E como tudo que tem peso de lei, se um governo não oferecer, ele pode ser culpado por isso. Certo? E diz aí, né, fazer o recenseamento, chamada pública, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência da escola. Então é importante que o aluno frequente, é importante que exista mecanismos. Aí, então vai entrar o conselho tutelar, vai entrar também, temos aí o censo escolar, né, os instrumentos externos de medição, tudo entra nessa questão aí do parágrafo 3. Continuando, o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: cumprimento das normas gerais, óbvio, autorização pelo poder público, isto é, a supervisão é feita pelo poder público também. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos. Então, os nossos parâmetros curriculares nacionais e as nossas diretrizes curriculares nacionais são a forma que o governo criou, né, que a Secretaria, o Ministério da Educação criou, para que isso seja garantido no Brasil todo. Pelo menos o mínimo em todo o país. E, lógico, levando em consideração as características regionais. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O que é isso? Se houver um grupo de alunos ali que deseje, por exemplo, que frequenta tal igreja e deseja ensino religioso, ele tem esse direito. Certo? É matrícula facultativa. Ninguém é obrigado a participar. Todas as religiões terão direito a ter o seu representante. Na prática, isso é um trabalho danado. Na prática, são poucas as escolas que instituem. Mas funciona assim. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa ou, nas comunidades indígenas, na língua materna. Então, pessoal, os outros artigos, os artigos que estão faltando aí, eles serão contemplados na continuação, porque é um tema mais longo, é um tema que a gente tem que debater com mais carinho. Ok?
Forte abraço a todos e até a próxima. Dúvidas, colaborações e contatos estão na tela para que você possa me ajudar a continuar com esse projeto. Ok? Forte abraço a todos e até a próxima.